Bom dia, boa tarde, boa noite. A todos os que estão chegando, sejam muito bem-vindos. E os que estão retornando, bem-vindos de volta. Eu sou a Tia Lu e esse aqui é o nosso espaço de leitura compartilhada e bate-papo. E aí, qual é a boa de hoje? Olá, pessoa querida que está aqui me dando a honra de compartilhar mais esse momento de leitura, de bate-papo com você. A boa de hoje é A Coragem de Ser Imperfeito, de Brené Brown. Então, bora para a nossa leitura hoje, a parte 42. Bora lá? Então, bora lá. Compreendendo e combatendo a vergonha. Não acredite no mito de que uma vez que se tem filhos, a vida dos pais acaba e só existe a das crianças. Para muitos pais e mães, a época mais interessante e produtiva da vida acontece depois da chegada das crianças. Para a maioria de nós, as grandes dificuldades e os desafios surgem a partir da meia-idade. Ser capaz de criar filhos plenos não significa ter compreendido tudo e apenas cumprir as dicas à risca. Em vez disso, é aprender e explorar juntos o caminho. E acredite, há ocasiões em que meus filhos estão adiantados na caminhada, esperando por mim ou voltando atrás para me puxar para frente. Como mencionei na introdução, se os homens e as mulheres que entrevistei na pesquisa forem divididos em dois grupos, os que têm um sentido profundo de amor e aceitação e os que se esforçam para obter isso, somente uma variável os separa. Aqueles que se sentem amados, amam, vivem e se sentem aceitos simplesmente acreditam que são dignos de amor e aceitação. Costumo dizer que a plenitude é como uma estrela guia. Nós nunca realmente a alcançamos, mas sabemos que estamos indo na direção certa. Para criar filhos que acreditam no próprio valor e no próprio merecimento, devemos ser o modelo para essa viagem e essa luta. O mais importante que devemos saber sobre autovalorização é que ela não tem pré-requisitos. Muita gente, por outro lado, carrega uma longa lista de pré-requisitos de autovalorização. Atributos que herdamos, aprendemos e assimilamos inconscientemente ao longo do caminho. A maior parte desses pré-requisitos se encontra nas categorias de conquistas, aquisições e aceitação externa. É o problema do se/quando. Eu terei dignidade quando, ou eu terei valor se. Isso pode não estar escrito e podemos não estar conscientes dos pré-requisitos, mas todos nós temos uma lista que diz: eu serei valorizado quando perder alguns quilos, se for aceito nesse curso, se minha esposa não estiver me traindo, se não nos divorciarmos, se eu for promovido, quando eu ficar grávida, quando ele me convidar para sair, quando nós comprarmos uma casa neste bairro, se ninguém descobrir. A vergonha adora pré-requisitos. Nossa lista de valorização com limite se/quando se alinha perfeitamente com o modo de pensar dos gremlins e com o que eles gostam de nos dizer. Não se esqueça de que sua mãe acha que você deveria perder os quilos que ganhou na gravidez. Lembre-se de que seu novo patrão respeita apenas os profissionais com MBA. Todos os seus amigos se tornaram sócios da empresa no ano passado, menos você, sabia? Como pais, ajudamos nossos filhos a enfrentar a vergonha e desenvolver a dignidade, ficando atentos aos pré-requisitos que consciente ou inconscientemente estamos transmitindo a eles. Estamos lhe mandando mensagens claras ou veladas sobre o que os tornam mais ou menos aceitos? Ou estamos focando em comportamentos que precisam ser mudados e deixando claro que o seu valor fundamental não está em jogo? Costumo dizer aos pais que algumas das mensagens veladas mais destrutivas que transmitimos aos nossos filhos derivam das normas femininas e masculinas que vimos no capítulo 3. Será que estamos aberta ou camufladamente dizendo às nossas filhas que magreza, simpatia e submissão são pré-requisitos para a dignidade? Ou estamos ensinando a elas que enxerguem os rapazes como pessoas carinhosas e amáveis? Será que estamos enviando para nossos filhos mensagens para que sejam emocionalmente invulneráveis, que coloquem o dinheiro e o status em primeiro lugar e que sejam agressivos? Ou estamos ensinando a eles que devem tratar mulheres e meninas como pessoas capazes e inteligentes e não como objetos? O perfeccionismo é outra fonte de pré-requisitos.
Em mais de 12 anos estudando a autovalorização, estou convencida de que o perfeccionismo é, na verdade, contagioso. Se lutarmos para sermos, vivermos e parecermos absolutamente perfeitos, também tentaremos enquadrar nossos filhos e os faremos vestir as camisas de força da perfeição. Só como um lembrete do capítulo 4, o perfeccionismo não os ensina a se esforçar para alcançar a excelência nem a darem o seu melhor. Em vez disso, os leva a valorizar o que as outras pessoas acham sobre o que eles pensam ou sentem. Ele os estimula a atuar, agradar e provar. Infelizmente, temos muitos exemplos disso em minha vida. Quando Ellen teve seu primeiro atraso na escola, ela caiu no choro. Ficou tão preocupada em quebrar as regras e decepcionar a professora e a diretora que desmoronou. Ficamos dizendo que não era nada demais e que todo mundo se atrasa de vez em quando, até que ela se sentisse melhor. Naquela noite, comemoramos termos sobrevivido ao nosso primeiro atraso com uma pequena festa do atraso após o jantar. Ela concordou finalmente que aquilo não era algo tão horrível assim e que as pessoas talvez não a condenassem por ela ser humana. 4 dias depois, numa manhã de domingo, estávamos atrasados para a igreja e eu me encontrava à beira das lágrimas. Porque nunca conseguimos sair de casa na hora. Vamos chegar atrasados, reclamei. Ellen olhou séria para mim e perguntou: Papai e Charlie estarão aqui em 1 minuto. Será que estamos perdendo alguma coisa tão importante assim? Não, respondi sem hesitar. Só detesto chegar na igreja atrasada e ter que me esgueirar entre os assentos ocupados. O culto começa às 9 horas e não às 9h05. Ellen pareceu confusa por um instante, então sorriu e disse: Não é nada demais. Todo mundo se atrasa de vez em quando, lembra? Eu vou dar uma festa do atraso para você quando chegarmos em casa. Às vezes, pré-requisitos e perfeccionismo são transmitidos de maneira muito sutis. Um dos melhores conselhos sobre a criação de filhos que já recebi veio da escritora Toni Morrison. Ela estava no programa da Oprah falando sobre o seu livro O Olho Mais Azul. A apresentadora mencionou que tinha lido uma passagem bonita a respeito das mensagens que transmitimos quando uma criança entra no cômodo onde estamos e pediu que sua convidada falasse sobre isso. Toni contou que é interessante observar o que acontece quando uma criança entra numa sala. Repare se o rosto dela se ilumina. Quando meus filhos eram pequenos e entravam na sala, eu conferia para ver se tinham fechado a braguilha da calça, se o cabelo estava penteado, se as meias estavam esticadas. Nós achamos que nosso amor e nossa afeição por eles está à mostra porque estamos cuidando deles. Mas não é nada disso. Quando eles nos olham, veem a crítica em nosso rosto e pensam: o que está errado agora? Deixe que o rosto expresse o que está em seu coração. Hoje, quando meus filhos chegam, meu rosto diz que estou alegre por vê-los. É simples assim. Penso sobre esse conselho todos os dias. Ele se tornou uma prática de vida. Quando Ellen aparece na escada pronta para o colégio, não quero que meu primeiro comentário seja prenda seu cabelo ou esses sapatos não combinam com seu vestido. Faço questão de que meu rosto expresse quanto estou feliz em vê-la, em poder estar com ela. Quando Charlie entra pela porta dos fundos e está suado e sujo depois de cuidar do jardim, vou recebê-lo com um sorriso antes de dizer: não toque em nada até lavar as mãos. Achamos muitas vezes que ganhamos pontos na educação dos filhos ao sermos críticos, exigentes e impacientes. Esses primeiros olhares podem ser pré-requisitos ou construtores de autovalorização. A escolha é sua. Além de manter vigilância contra os pré-requisitos e o perfeccionismo, podemos ajudar nossos filhos a desenvolverem seu senso de dignidade e a autovalorização de outra maneira, o que nos remonta ao que aprendemos sobre as diferenças entre vergonha e culpa. Minha pesquisa aponta que o indicador principal de quanto nossas crianças estarão inclinadas para a vergonha ou a culpa está na criação que lhe oferecemos. Em outras palavras, temos muita influência sobre o que nossos filhos pensam de si mesmos e de suas dificuldades.
Sabendo que a vergonha está relacionada a vícios, depressão, agressão, violência, distúrbios alimentares e suicídio, e que a culpa está inversamente relacionada às consequências disso, nós vamos querer criar filhos que se habituem mais a uma conversa interna de culpa do que de vergonha. Isso significa que devemos separar nossos filhos de seus comportamentos. Há uma diferença entre você ser mal e você fazer alguma coisa má. Isso é muito importante. E não se trata apenas de semântica. A vergonha corrói a parte de nós que acredita que podemos fazer melhor e nos tornarmos pessoas melhores. Quando humilhamos e rotulamos nossos filhos, tiramos deles a oportunidade de crescerem e tentarem novos comportamentos. Se uma criança conta uma mentira, ela pode mudar esse comportamento. Se ela é uma mentirosa, onde está o potencial para mudança nisso? Cultivar mais conversa interna de culpa e menos conversa interna de vergonha exige repensarmos a maneira como disciplinamos os filhos e como falamos com eles. Lembrando que aqui ela fala sobre culpa no mesmo sentido que eu falo sobre responsabilidade, que eu não gosto de usar a palavra culpa, porque eu acho que ela já está estereotipada demais. Então, quando ela fala culpa, é a questão de responsabilidade. Quando você tem um comportamento de tal, você tem responsabilidade sobre esse comportamento. Quando você é uma coisa, é um pouco mais complicado, porque se você faz parte da sua natureza, você veio assim de fábrica, vamos dizer. Quando você age de uma forma, aquilo implica uma responsabilidade. A palavra até fugiu, né? Então, quando ela fala de culpa, que é o que eu costumo chamar de responsabilidade. Então, a conversa interna de responsabilidade é muito melhor do que uma conversa interna sobre vergonha. Porque o que você é pode te trazer vergonha, mas o que você faz implica em responsabilidade. E é isso que a gente quer para os seres humaninhos e para todos nós, na verdade. Também é necessário explicar esses conceitos a eles. As crianças são muito receptivas a conversar sobre vergonha se estivermos dispostos a fazê-lo. Quando elas estiverem com 4 ou 5 anos, já poderemos lhe explicar a diferença entre culpa, responsabilidade e vergonha e dizer que os amamos, mesmo quando eles fazem escolhas ruins. A questão da responsabilidade é a questão da escolha. E para que a gente tenha adultos saudáveis, a gente precisa entender a responsabilidade sobre as nossas escolhas. E aí? Você está gostando da nossa leitura? Você está gostando do nosso bate-papo, das nossas reflexões? Então deixe seu like, isso ajuda muito a impulsionar aqui o nosso canal dentro do YouTube. Também se inscreve, a gente tem quase 500 pessoas aqui na nossa família de leitores e estudantes. E compartilhe esse vídeo aí nos seus grupos de WhatsApp, no seu Facebook, no seu Twitter. Aqui embaixo tem os links das minhas redes sociais, Twitter e Instagram. E aqui em cima tem uma playlist com todos os trechos que a gente já leu até aqui de A Coragem de Ser Imperfeito. Tá bom? Muito obrigada pela sua companhia. A gente vai ficando por aqui e se vê num próximo vídeo. Fiquem bem, um beijo e tchau. Tchau!